Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 6 de agosto, está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje, festa da transfiguração do Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com ele. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, então, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. O que é transfiguração? É uma mudança de figura, uma mudança de imagem, de aparência. Por quê? Porque nesse episódio que nós escutamos aqui relatado no Evangelho de Marcos, porque nós estamos no ano B, que é o ano mais dedicado ao Evangelho de Marcos, então a transfiguração é narrada em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Este ano, como é o ano B, nós contemplamos a transfiguração no Evangelho de Marcos. E a gente percebe no relato do Evangelho que Jesus se transfigurou, ou seja, ele mudou a sua aparência. Como diz aqui o Evangelho, ele diante dos discípulos, né, Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Ou seja, é a veste do ressuscitado, como nós percebemos lá no livro do Apocalipse, quando São João, no Apocalipse, diz que aqueles ressuscitados no paraíso estarão com vestes brancas. Jesus aparece aqui ressuscitado. Ele, antes de ser crucificado, ele dá para os seus discípulos como que um antegozo do paraíso. É como se eles pudessem saborear um pouco da ressurreição, porque esse momento, saborear a ressurreição antecipadamente, daria força para que os discípulos pudessem enfrentar a cruz depois. Isso nos motiva, porque nós que seguimos Jesus, sabemos que faz parte da nossa missão carregar a nossa cruz com amor, dia após dia. E nós, assim como os discípulos, precisamos de momentos de transfiguração, de encontro íntimo com Jesus ressuscitado. Momentos de subir no monte e estar a sós com Deus. É o que nós fazemos quando nós nos retiramos do mundo, das nossas atividades diárias, seja para fazer um retiro comunitário, um retiro pessoal, para fazermos a nossa oração pessoal todos os dias, para fazermos a nossa adoração, pelo menos uma vez por semana. São momentos fundamentais para que a gente contemple o Cristo ressuscitado, para que a gente se alimente da palavra dele, para que a gente se alimente da sua presença e possa depois, assim como os discípulos, descer o monte e voltar para a missão e abraçar a cruz com um vigor renovado, com fidelidade, com alegria, com perseverança. Esse momento, ele marcou tanto a vida de São Pedro, por exemplo, que São Pedro, na sua segunda carta que nós encontramos no Novo Testamento,
Lá no capítulo 1, a partir do versículo 16, São Pedro diz assim, sobre esse momento. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Esta mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. É o testemunho de Pedro, apóstolo, o primeiro Papa, que diz que aquilo que ele anuncia para os primeiros cristãos não é fruto de fábulas imaginadas, não é fruto da imaginação, não é uma invenção, mas é o que ele e os outros apóstolos viram com os próprios olhos. Ele viu o Cristo na sua glória. Ele ouviu a voz do Pai vinda do alto dizendo: Eu chamo meu Filho amado. E Pedro viveu essa experiência junto com Tiago e com João, subindo a montanha, o que significa se afastando das atividades do dia a dia, se afastando do simples fazer, se afastando das coisas do mundo. Nós precisamos também de momentos assim, momentos em que nós nos afastamos dos afazeres diários, das obrigações, das coisas do mundo, para estarmos a sós com Deus. E a força, a parresia da nossa evangelização vem desses momentos. Como Pedro nos fala aqui, a parresia que vem, a certeza dele, a confiança dele ao evangelizar, vem exatamente porque ele viu a glória de Cristo na transfiguração. Ele ouviu a voz do Pai vinda do alto. E é interessante, o Pai que diz: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Faz parte do discipulado, o ouvir. O que ele quer de mim? Sim, ele me chamou a deixar tudo nesse momento, subir a montanha, estar a sós com ele. Estou a sós para contemplar e para ouvir. Ouvir a voz do Cristo, o amado do Pai. E é bonito nós rezarmos com isso. O Cristo amado pelo Pai, ele enviado, ele mesmo também escuta: Este é o meu Filho muito amado. Para nos ensinar que nós que somos enviados também, como Jesus era enviado do Pai, nós somos enviados porque fomos amados por primeiro. Se esse amor não nos tivesse alcançado, nós nunca seríamos enviados, não teríamos o que anunciar, seríamos vazios. Mas nós fomos amados. E esses momentos de intimidade com Deus renovam esse laço de amor. Por isso é muito importante renovarmos esses momentos de encontro com o Cristo transfigurado. Ele que aparece no Tabor, ou seja, em cima do monte, ele que aparece na nossa oração pessoal, mas nós, quando descemos a montanha, também podemos encontrá-lo no meio dos sofrimentos diários, naqueles irmãos sofredores. Nós continuamos encontrando o Deus que, na intimidade do monte, se revela, nos fala, nos forma, nos alimenta espiritualmente e nos envia para a montanha, aliás, nos envia para debaixo da montanha, não para nos afastarmos dele, mas para termos forças para continuarmos encontrando esse mesmo Deus, agora, não no momento de oração e de deserto, mas na vida diária, especialmente naqueles mais abandonados, mais esquecidos, mais sofredores. Nós precisamos desses momentos. Assim como Pedro, Tiago e João precisaram desse momento que foi tão marcante, por isso é mencionado em quase todos os evangelhos, nós precisamos de momentos como esse. Aproveitemos os momentos que nós temos para subir ao monte, para estarmos a sós com Deus, contemplando o Cristo ressuscitado, nos configurando a Ele e escutando a sua palavra. E aprendamos, a partir desses momentos, a descer a montanha, voltar para a missão, não para deixar Deus, mas para continuarmos encontrando o mesmo Deus, agora de outras formas, e anunciando ao mundo com a parresia que Pedro demonstrou, o Deus que nós vimos com os nossos próprios olhos,
e que nós escutamos com os nossos próprios ouvidos. Porque, como diz a primeira carta de São João, aquilo que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, é isso o que nós temos para anunciar. Não é uma invenção, é algo que nós testemunhamos. Por isso temos autoridade para o anúncio e para o testemunho do Cristo que nos ama tanto, que amou tanto a humanidade, que se encarnou e que se deixa encontrar de forma privilegiada nos mais esquecidos. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.